Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Demontier, estou aqui no Facebook já há vários anos. A gente se conversa através da troca de mensagens, de comentários, de postagens. E eu estou fazendo essa experiência de me apresentar melhor aqui para vocês, com o intuito de que a gente possa se conhecer um pouco melhor, avançar um pouco mais no diálogo, na comunicação, porque não tem nada que seja parecido do que o tete a tete, né? Você conversar olho no olho, você se mostrar efetivamente para as pessoas e tentar, de certa forma, influenciar o mundo, né? Tem tanta gente sem futuro aí sendo influenciador, conduzindo o mundo e as pessoas para lá e para cá. E às vezes faltam influenciadores que nos conduzam para os caminhos do bem, os caminhos da verdade, o caminho da justiça, o caminho da solidariedade. Eu tenho alguns assuntos da minha preferência. Quem me conhece aqui nas redes sociais já deve ter percebido que eu gosto muito de política, eu gosto de religião, gosto de direito e gosto de filosofia. Gosto também de vários outros assuntos, gosto de esporte, gosto de um pouco de futebol. Mas assim, os temas da minha preferência mesmo são esses que eu acabei de falar. Hoje, assim, nessa nossa conversa introdutória, nessa conversa inicial, eu gostaria de falar sobre um tema bastante importante, que é o tema da justiça, principalmente a justiça social. A Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, que inaugurou a época da contemporaneidade que nós vivemos hoje, ela se baseou em 3 grandes lemas muito importantes para a justiça social, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Quem pensou nesses lemas agiu de forma muito sábia, porque talvez seja esse o percurso que a humanidade irá traçar durante alguns séculos, né? Eu acredito que hoje nós ainda estejamos vivendo o período de consolidação da liberdade das pessoas. Nós saímos de um período em que vigia o absolutismo monárquico, em que os reis, na verdade, eles tinham direitos absolutos e os povos, as pessoas praticamente não tinham dinheiro a nada. Não tinham direito a nada, né? Na verdade, né, o mundo já era dividido em castas. Existiam as pessoas livres, mas existiam também os servos, existiam também os escravos. Então ficava muito difícil até a Revolução Francesa de se falar em igualdade, de se falar em liberdade, muito menos em fraternidade. Então aquilo que eu falei, nós estamos vivendo, eu acredito, a época da liberdade. Talvez estejamos aprendendo a lidar com a liberdade. E muitas vezes nós não estejamos fazendo isso de maneira correta. Porque as pessoas têm usado a sua liberdade para atacar, para invadir, para violar as liberdades alheias. Só tem sentido a gente falar em liberdade plena quando a gente está disposto a cumprir as leis, que as leis são combinações que nós fazemos entre nós para que a gente possa viver bem, viver em paz, viver em segurança, né? Então, a partir do momento que a gente não respeita as nossas leis, em que os mais fortes, os mais espertos, os mais inteligentes se valem da própria lei para se beneficiar sobre os mais humildes, os mais pobres e os mais fracos, a gente já tem problemas com a liberdade, né? Só num segundo momento, depois que nós consolidarmos o uso correto, justo e honesto da nossa liberdade, é que nós vamos poder falar aqui no Brasil na igualdade, né? Nós vivemos um país muito desigual e, mesmo existindo na Constituição norma clara, dizendo que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, isso está muito longe de acontecer na prática por conta da desigualdade social, que é muito grande. Às vezes eu fico perguntando, quem tem mais culpa pela desigualdade social que acontece no Brasil? São as autoridades ou é o próprio povo, que não estuda, que não se interessa, que não corre atrás dos seus direitos? Eu muitas vezes chego à conclusão de culpar muito mais as autoridades, porque as autoridades, elas têm estudo, elas têm o poder na mão, elas têm conhecimento e têm a possibilidade de fazer mudanças sociais. Então, a partir do momento que as autoridades se omitem, a partir do momento que as autoridades utilizam-se das leis para se dar bem e não combatem a desigualdade que há em nosso país, então elas são culpadas, e muito culpadas, porque elas receberam do povo o poder de fazer tudo aquilo que a sociedade precisa fazer para se tornar uma sociedade livre, justa e solidária. Então, quando as autoridades não fazem isso, elas estão sendo culpadas, elas têm culpa, muito mais do que o povo. Um povo que é muitas vezes iludido, um povo que é
escanteado, um povo que é explorado, né, e não consegue, sozinho, se desvencilhar das amarras do peso da desigualdade que há em nosso país. Então, eu queria fazer essas reflexões com vocês sobre a justiça social e assim vocês ficam me conhecendo um pouco. Daqui um dia eu entro, faço uma nova live, vou ver se eu faço alguma live semanal noturna, a partir das 19h30, todos os dias não consigo não, talvez uma ou duas vezes na semana, talvez eu consiga. Para que eu possa assim dialogar um pouco mais com meus amigos do Facebook, que são em torno de 5.000, eu conheço bem poucos, mas quero que eles me conheçam muito mais e que eu possa manter essa constância de fazer essas lives e assim a gente possa estar se conhecendo um pouco melhor, debatendo sobre os problemas da vida humana, que são comuns a nós todos, né? E é isso aí, pessoal. Se alguém quiser colocar alguma coisa, algum questionamento, quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui para esse objetivo maior, que é nos conhecer melhor, que é trocarmos ideias, para que nós possamos viver num mundo melhor para todos, né? Não só para nós. Estou vendo aqui que o meu amigo Antônio Roberto Chiodi, acho que ele é pastor hoje, serviu comigo no exército lá em Newark durante muito tempo. Estou vendo aqui também o Jorge Carlos Gegeli. Não conheço você, Carlos, mas é um prazer, tá? Prazer saber que você está assistindo. A Ilda Macedo. A Ilda eu acho que é minha parente, né, Ilda? Eu sou Macedo de Aurora, ali no Ceará. Barbalha, Crato. O Nelson, meu vizinho, também entrou aqui, está assistindo. Nelson, forte abraço para você, meu amigo. Já se recuperou bem da cirurgia? Espero que sim. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou, vai acompanhar essa live no outro momento. E um bom sábado, uma boa noite a todos. Daqui a pouco nós vamos sair, vamos para uma festa junina aqui das crianças da escola. E eu queria, como de fato fiz, essa pequena live para me comunicar um pouco com vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E vamos para frente, vamos ter outros encontros ao vivo igual esse aqui, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.